os direitos garantidos por lei basta para as mulheres serem respeitadas no Brasil, situações como assédio sexual, discriminação, salários mais baixos que os dos homens e violência doméstica são provas de que ainda há muito a ser feito para colocar as conquistas femininas em prática. Confira os principais trabalhos do Ministério Público Federal em defesa dos direitos das mulheres em 2012. A Lei Maria da Penha é uma excelente medida jurídica a fim de erradicar esse crime nefasto contra as mulheres. Eu fui assistida de forma positiva e, para mim, tem sido uma grande benfeitoria. O que essas pessoas defendem é a aplicação da Lei Maria da Penha, publicada em 2006, que criou mecanismos para punir com mais rigor os agressores de mulheres. Em fevereiro deste ano, os ministros do Supremo Tribunal Federal julgaram favorável a ação proposta pela Procuradoria-Geral da República, defendendo que os atos de violência doméstica contra a mulher devem ser analisados por meio da Lei Maria da Penha e não a partir da legislação que instituiu os juizados especiais criminais. A interpretação que condiciona à representação o início da ação penal relativa a crimes de lesões corporais leves praticado no ambiente doméstico, embora não incida em discriminação direta, acaba por gerar para as mulheres vítimas desse tipo de violência efeitos desproporcionalmente nocivos. Com o julgamento favorável da ação, o Ministério Público passou a poder ajuizar a ação penal pública sem a necessidade de representação da vítima. E a luta para garantir os direitos das mulheres não para. Em Santa Catarina, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação para o INSS pagar salário maternidade de 120 dias também asseguradas, que adotam ou obtêm a guarda judicial para fins de adoção de criança com idade superior a 1 ano. A Justiça atendeu o pedido e a decisão vale para todo o país. Não existe razão jurídica para a distinção entre mães biológicas e mães adotantes. Em segundo lugar, porque esse benefício não é um benefício apenas da mãe adotante, mas é um benefício especialmente da criança e da família. A sentença também determina que o Instituto Nacional do Seguro Social prorrogue o benefício até 120 dias das seguradas em gozo de períodos menores, independentemente da idade do adotado. O caso começou depois do Ministério Público Federal ter analisado um relatório encaminhado pela assistente social do município de Maravilha, no oeste de Santa Catarina, afirmando que quanto maior a criança a ser adotada, maior a dificuldade de vinculação e adaptação. E que, por isso, principalmente na adoção tardia, é indispensável a disponibilidade, a dedicação e o tempo dos pais que adotam para estar com o filho. Essa criança que por algum motivo foi colocada para adoção, ela já teve uma grande perda. Ela foi, entre aspas, rejeitada por essa mãe. Então, a importância desta criança adotiva estar perto dessa mãe, ela é muito maior do que estar perto da mãe que a gerou. No quesito direitos das mulheres, o Ministério Público Federal também atua em assuntos polêmicos e que dividem opiniões. Se nós começamos a descriminalizar um aborto de crianças com má formação, o que nós vamos fazer amanhã ou depois com aquelas outras crianças que nós já identificamos com algum problema de saúde e que com certeza sempre é uma provação para a mulher? A anencefalia é uma patologia que ela é totalmente incompatível com a vida extrauterina. Não tem nem a calota craniana e não tem o cérebro. A discussão sobre a interrupção da gravidez de mães com fetos anencéfalos chegou ao Supremo Tribunal Federal em 2004, por meio de uma ação proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde. Para a instituição, o direito de escolha da mulher deve ser garantido por lei. A Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor da ação. Segundo o parecer enviado ao Supremo, não permitir a antecipação do parto de bebê sem cérebro vai contra os direitos à liberdade, à privacidade, à saúde e à autonomia reprodutiva da mulher, além de ferir o princípio da dignidade da pessoa humana. A posição que defendi foi no sentido do acolhimento da ação de descumprimento de preceito fundamental, assegurando-se a antecipação terapêutica do parto na hipótese da anencefalia. É uma hipótese bem específica que não significa, de nenhuma forma, autorizar o aborto de uma forma genérica. Na votação, o Supremo Tribunal Federal acolheu os argumentos da ação, seguindo o parecer da PGR. Com isso, os ministros autorizaram que grávidas de fetos anencéfalos possam optar por interromper a gestação.
Você já parou para pensar que mora num país com grande riqueza cultural e histórica, além da biodiversidade? O Brasil tem cidades históricas, sítios arqueológicos e heranças culturais que atraem turistas de todo o mundo. Veja exemplos da atuação do MPF para garantir a preservação da história e da cultura do nosso povo no ano passado. Em Tocantins, a Serra da Natividade fica a 200 quilômetros de Palmas. Com 277 anos, Natividade foi tombada pelo IPHAN como patrimônio histórico em 1987. No local ficam as ruínas do antigo Arraial de São Luís, erguido por volta de 1735. Com belezas naturais exuberantes, a região também é famosa pelas cachoeiras. História e natureza foram colocadas em risco com a ação das empresas Colossos e Terra Goiana. Estradas foram abertas, ignorando as áreas de riqueza arqueológica, mata nativa foi derrubada, além do aterramento de nascentes. Um laudo do IBAMA afirma que houve dano ambiental consistente na retirada e acúmulo inadequado de material em áreas de preservação permanente e início de processos erosivos. Foi constatado que tinha uma estrada antiga que estava sendo reativada, com tratores de esteiras, e, além disso, estava sendo realizada pesquisa de sondagem mineral, sem licença ambiental, sem autorização do IPHAN. Para tentar proteger a Serra da Natividade, os moradores da região apresentaram denúncia ao Ministério Público Federal, que entrou com uma ação civil pública contra as empresas responsáveis. Nós pedimos também a instauração de um inquérito policial na época. E esse inquérito, então, comprovou aquilo que já havia sido noticiado pelo IBAMA. Então, nós oferecemos a denúncia à Justiça Federal pelos crimes que foram praticados, de execução de pesquisa mineral sem licença ambiental, degradação de área protegida por interesse histórico, paisagístico e arqueológico, e também por funcionar o serviço sem a licença ambiental. Em Minas Gerais, proteger a cidade de Ouro Preto, que é patrimônio cultural da humanidade, foi outra preocupação do Ministério Público Federal. O município respira história com seus casarões antigos, igrejas e obras de arte. A gente vem sempre com os alunos aqui, quase todos os anos a gente vem, acho que já é a 14ª vez que eu venho aqui, amo a cidade. Mas toda a beleza do conjunto arquitetônico, que atrai turistas de várias partes do mundo, está ameaçada pelo trânsito pesado de carretas, caminhões e vans. Há 5 anos, a Prefeitura apontou a necessidade de modernização do trecho que liga a BR-356, conhecida como Rodovia dos Inconfidentes, à entrada da cidade. Por falta de sinalização, quem seguia em direção às cidades vizinhas de Mariana e Ponte Nova acabava indo parar no centro da cidade histórica. Você não tem nenhum retorno compatível com tamanhos de veículos grandes. Então, necessariamente, eles caem no centro histórico, porque nós só temos 3 corredores na cidade, um deles é este aqui, que cai na Praça Tiradentes. Na mesma época, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, recebeu o projeto da Prefeitura para a construção de uma alça viária na rodovia federal. E em 2009 prometeu ao MPF, em Minas Gerais, realizar a obra, que na verdade nunca saiu do papel. Para obrigar a autarquia a fazer a reforma, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública. A gente não pode deixar esse tipo de coisa acontecer. Então, além da ação civil pública para a realização da obra especificamente, nós instauramos aqui dentro do meu ofício um procedimento específico para apurar eventual improbidade administrativa do superintendente do DENIT e tiramos cópia de todo o inquérito civil público e encaminhamos para o núcleo criminal para ver a ocorrência de falsidade ideológica e também de um delito que é específico, que é o artigo 10 da Lei de Ação Civil Pública. Vassouras foi o primeiro centro histórico do século XIX a ser tombado no Brasil. Hoje, a natureza e a falta de conservação varreram do mapa uma das relíquias mais valiosas do Brasil Império. Hoje, a degradação é um dos poucos vestígios do poder público nos casarões arruinados. Para reverter essa situação, o Ministério Público Federal, em Volta Redonda, promoveu audiência pública para discutir as responsabilidades sobre a preservação do Centro Histórico de Vassouras. Em princípio, cabe ao proprietário preservar e conservar o seu próprio bem, mas que o poder público também tem a sua parcela de responsabilidade para estimular e fornecer meios para que
isso seja feito, como por exemplo através dessa concessão de financiamento do programa de incentivo à cultura, e também de assumir até mesmo obras para aquelas pessoas que não possam fazer isso. A audiência foi o início de uma conciliação entre todos os envolvidos em favor de uma solução urgente para garantir a preservação de parte da história do Brasil. O resultado é extremamente positivo, há uma expectativa inclusive de podermos realizar outras audiências para poder atender a população que veio em peso, porque não pode ser só a visão do Ministério Público, a visão do IPHAN, mas tem que ter também a visão da comunidade. A seguir, veja o trabalho do Ministério Público Federal em defesa dos direitos do consumidor e do cidadão em 2012. Voltamos já.